Imagine descobrir que as histórias mais antigas da humanidade talvez estejam conectadas diretamente com os relatos mais misteriosos da Bíblia. Durante milhares de anos, civilizações inteiras registraram a existência de seres vindos dos céus, seres descritos como deuses, entidades superiores que possuíam conhecimentos impossíveis para a humanidade daquela época. Mas existe algo extremamente perturbador nisso tudo. Os mesmos detalhes aparecem repetidamente em culturas completamente diferentes, separadas por oceanos e milhares de quilômetros de distância. Sumérios, egípcios, hebreus e até antigos povos da América falavam sobre criaturas celestiais que desceram à Terra e mudaram completamente o destino humano. A pergunta é: coincidência? Ou uma verdade escondida durante milênios? Os registros mais antigos da Suméria mencionam os Anunnakis. O nome pode ser traduzido como aqueles que vieram do céu para a terra. Segundo as tábuas sumérias encontradas por arqueólogos, esses seres eram extremamente poderosos. Eles ensinavam astronomia, arquitetura, agricultura, matemática e conhecimentos considerados avançados demais para povos tão antigos. Muitos acreditam que eram apenas figuras mitológicas criadas para explicar fenômenos naturais. Mas outros pesquisadores enxergam algo muito mais sombrio. Para eles, os sumérios não estavam inventando histórias. Estavam registrando acontecimentos reais. O mais assustador é que os relatos bíblicos apresentam elementos incrivelmente semelhantes. No livro de Gênesis existe uma passagem que até hoje gera medo e controvérsia entre estudiosos religiosos. O texto afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e decidiram se unir a elas. O resultado dessa união teria sido o nascimento dos Nefilins, gigantes descritos como seres violentos e poderosos. Durante séculos, teólogos tentaram interpretar essa passagem de diferentes maneiras. Alguns dizem que os filhos de Deus eram apenas descendentes humanos. Outros acreditam que se tratava de anjos caídos, seres celestiais que abandonaram os céus e atravessaram um limite proibido. É exatamente aqui que a conexão com os Anunnaki se torna perturbadora. Os textos sumérios falam de seres que desceram dos céus para governar e manipular a humanidade. O livro de Enoque, um antigo texto judaico removido de muitas versões da Bíblia, também descreve entidades celestiais descendo à Terra para ensinar conhecimentos proibidos aos humanos. Esses seres eram chamados vigilantes. Segundo Enoque, cerca de 200 anjos desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto secreto. Eles juraram permanecer unidos em sua rebelião contra Deus. A partir daquele momento, a humanidade começou a receber conhecimentos considerados perigosos demais. Azazel, um dos líderes desses anjos, ensinou os homens a fabricar armas de guerra. Outros ensinaram astrologia, feitiçaria, manipulação da natureza e artes ocultas. O resultado foi devastador. O mundo mergulhou em violência, corrupção e destruição. A Bíblia afirma que a maldade humana se multiplicou de forma tão intensa que Deus decidiu enviar o dilúvio para destruir aquela geração. Mas alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro objetivo do dilúvio era eliminar a corrupção causada pelos anjos caídos e seus descendentes gigantes. O mais impressionante é que histórias sobre gigantes aparecem em diversas culturas antigas. Na Bíblia, Golias era um guerreiro gigantesco capaz de espalhar terror entre exércitos inteiros. Em textos antigos da Mesopotâmia, existem descrições de reis gigantes semidivinos. Na mitologia grega, os titãs eram seres gigantescos que desafiaram os próprios deuses. Povos nativos da América também falavam sobre gigantes que existiram antes de uma grande destruição mundial. Como tantas culturas diferentes poderiam criar histórias tão parecidas? Alguns acreditam que essas narrativas sejam ecos de um mesmo acontecimento histórico, esquecido pela humanidade. Talvez os gigantes tenham realmente existido. Talvez fossem descendentes da união entre humanos e entidades celestiais. E talvez a Bíblia tenha preservado fragmentos dessa história em seus textos mais antigos. Isso explicaria por que tantas passagens bíblicas parecem misteriosas ou incompletas. Muitos acreditam que informações importantes foram removidas ao longo dos séculos. O livro de Enoque é um exemplo disso. Apesar de ter sido extremamente popular entre antigos judeus e cristãos, ele acabou sendo excluído do cânon bíblico em muitas tradições religiosas. Mesmo assim, trechos de Enoque aparecem citados em textos do Novo Testamento. Isso significa que os primeiros cristãos conheciam esse livro e o consideravam importante. Então por que ele foi removido?
Alguns dizem que o conteúdo era perigoso demais. Outros afirmam que suas descrições dos anjos caídos levantavam perguntas difíceis sobre a origem do mal e da corrupção humana. As descrições encontradas em Enoque são assustadoras. Os vigilantes ensinavam conhecimentos secretos aos humanos enquanto corrompiam a terra. Eles interferiam diretamente na evolução da humanidade. Em certos momentos, os relatos parecem quase modernos demais para um texto tão antigo. Algumas pessoas acreditam até que os Anunnakis eram seres extraterrestres avançados que foram confundidos com deuses pelos povos antigos. Essa teoria ficou popular após autores afirmarem que antigas civilizações possuíam conhecimentos impossíveis para sua época. As pirâmides do Egito são frequentemente citadas nesse debate. Como povos antigos conseguiram construir estruturas tão gigantescas e perfeitamente alinhadas com estrelas? Como blocos de pedra absurdamente pesados foram transportados sem tecnologia moderna? Em Baalbek, no Líbano, existem pedras gigantescas que até hoje desafiam explicações convencionais. Algumas pesam centenas de toneladas. Muitos acreditam que civilizações antigas receberam ajuda de entidades superiores. Mas talvez o aspecto mais assustador seja outro. Muitos textos antigos sugerem que esses seres não desapareceram completamente. Segundo certas interpretações do livro de Enoque, parte dos anjos caídos foi aprisionada nas profundezas da terra até o dia do julgamento final. Porém, outras entidades permaneceram livres. Isso levou algumas pessoas a acreditarem que forças ocultas continuam influenciando a humanidade até hoje. Diversas sociedades secretas ao longo da história demonstraram fascínio por conhecimentos antigos e proibidos. Símbolos misteriosos aparecem repetidamente em diferentes culturas. Olhos observando do alto, pirâmides, estrelas de 8 pontas e figuras híbridas entre homens e animais. Alguns teóricos afirmam que esses símbolos representam a herança deixada pelos antigos deuses. Outros acreditam que tudo não passa de coincidência e imaginação humana. Mas quanto mais se investiga, mais conexões estranhas aparecem. Jesus fez uma declaração que muitos consideram assustadora quando relacionada aos dias atuais. Ele disse: "Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem." Mas o que acontecia nos dias de Noé? Segundo os antigos textos, havia corrupção extrema, violência, decadência moral e a presença de seres híbridos. Algumas pessoas acreditam que o mundo moderno está repetindo exatamente o mesmo padrão. Tecnologias avançadas, manipulação genética, busca desenfreada por poder e uma humanidade cada vez mais distante de valores espirituais. Talvez seja apenas interpretação exagerada. Talvez tudo isso seja apenas mito. Mas existe um detalhe impossível de ignorar. Povos antigos que nunca tiveram contato entre si deixaram relatos extremamente semelhantes sobre seres vindos do céu. Todos falavam sobre entidades poderosas que ensinaram conhecimentos proibidos e transformaram a humanidade para sempre. Como explicar isso? Será que os Anunnakis eram realmente anjos caídos? Será que antigas civilizações testemunharam eventos que hoje consideramos impossíveis? Ou será que existe uma verdade escondida nas entrelinhas da Bíblia e dos textos antigos? Talvez nunca descubramos completamente. Mas uma coisa é certa: quanto mais alguém investiga esse tema, mais percebe que existem mistérios antigos que continuam vivos até hoje. Mistérios capazes de mudar completamente a maneira como enxergamos a história humana, as religiões e até mesmo a nossa origem. E talvez o mais assustador seja imaginar que tudo isso não pertence apenas ao passado. Talvez os sinais ainda estejam aqui. Talvez as antigas entidades descritas pelas civilizações antigas nunca tenham realmente desaparecido. E se isso for verdade, então a pergunta deixa de ser quem eram os Anunnakis. A verdadeira pergunta passa a ser outra: eles ainda estão observando a humanidade?